Essa definição, o que é que ela diz? O que é que ela diz? Ó, ela diz o seguinte: eu posso fazer o valor f de x, se L é o limite de f de x com x tendendo a P, é por quê? Porque eu posso fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, porque esse epsilon é dado, bastando que para isso eu escolha o x suficientemente próximo de P. Numa implicação, isso aqui é a condição, isso aqui é a condição necessária. Então, olha, dado o epsilon maior do que zero, olha aqui, se L é limite de f de x quando x tende a P, quando para cada epsilon maior do que zero, aí o epsilon é dado, para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que isso aqui é condição suficiente para isso. Um desenhozinho. Um desenho. Está aqui a reta e está aqui a reta. Está aqui o P e está aqui o L. O L é limite de f de x com x tendendo a P, quando para cada vizinhança aberta de L da forma L menos epsilon, L mais epsilon, isso aqui é uma vizinhança aberta de L, de centro L e raio epsilon. Então, de novo, L é limite de f de x com x tendendo a P, quando para cada vizinhança aberta de centro L e raio epsilon, existe o quê? Uma vizinhança estrita de P, de centro P e raio delta, tal que x dentro dessa vizinhança é condição suficiente para que o valor f de x esteja dentro dessa. Aí isso diz o quê? Se L é limite de f de x com x tendendo a P, quando o valor f de x puder ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando que para isso eu escolho o x suficientemente próximo de P. Ou seja, quando toda limitação desse tipo for consequência de uma limitação desse tipo aqui. Porque esse epsilon é qualquer, então ele pode ser tão pequeno quanto eu queira. Entendido? Você escolhe, não. Qualquer que seja o epsilon, deve existir delta, tal que essa implicação seja verdadeira. Se isso for verdade, se para todo epsilon maior do que zero existir delta maior do que zero, tal que essa implicação é verdadeira, vamos ver um exemplo. Porque agora eu tenho que mostrar que a minha intuição vai ao encontro dessa definição. Então, a intuição diz, olha aqui, ó. A intuição diz para mim, o seguinte: 5 é o quê? É limite de f de x igual a 2x mais 1, não é? 5 é limite de f de x igual a 2x mais 1, com x tendendo a quê? A 2. Eu vou colocar como pergunta. A intuição diz isso. Isso é confirmado pela minha definição? Vamos ver. Sabe por quê? Pelo seguinte: dado x diferente de 2, o domínio da função é real,
Mas dado x diferente de 2, que só me interessa x diferente de 2. Porque no cálculo do limite é aquela história. Eu quero saber o que acontece com f de x quando x é tomado cada vez mais próximo de 2. E o que é próximo não é igual. Tá? Então x tendendo a 2, qual é a conclusão? X é diferente de 2. Tá? Isso é o modo de expressar essa frase. X está sendo tomado cada vez mais próximo de 2. Para não escrever isso tudo, você escreve o quê? X tendendo a 2. Então, dado x diferente de 2, observe o seguinte. Quem é f de x menos 5? Vamos lá. Isso aqui é o quê? É 2x mais 1 menos 5, que é quanto? Que é 2x menos 4, que é o quê? 2 vezes x menos 2. É ou não é? Então, essa igualdade, pronto, ela me prova. Sabe por quê? Porque, vou colocar até de preto, daí, dado não. Daí, quero provar isso aqui. Dado epsilon maior do que 0, aí eu tenho que mostrar que existe um delta, tal que essa implicação é verdadeira. Então o delta eu vou escolher. Dado epsilon, aí eu tenho que escolher o delta, eu tenho que achar um delta, tal que essa implicação seja verdadeira. Dado epsilon maior do que 0, tomando ou fazendo delta igual a epsilon sobre 2, olha aqui, ó, por que epsilon sobre 2? Tem-se duas coisas. Primeiro, o delta é positivo. E x no domínio da função. Quem é o domínio da função? Quem é? Quem é o domínio dessa função? Reais. X real. E x menos 2 maior do que 0, menor do que delta, implica o quê? Implica x menos 2 menor do que... Quem é o delta, hein? Epsilon sobre 2. Não é? Mas isso aqui implica o quê? Implica 2 vezes o módulo de x menos 2 menor do que epsilon. Mas quem é 2 vezes o módulo de x menos 2? É f de x menos 5. Que é menor do que epsilon. Figurinha. O que foi que eu provei? O que eu provei? Figurinha. E tem até uns exercícios de figurinha no livro que eu passei para vocês exercitarem esse conceito, tá? Ó. Ah, sim, sua pergunta. Eu não entendi direito o que ele quer dizer. P ser um ponto de acumulação do F. É a definição das aulas passadas. P é um ponto de acumulação de um conjunto. Você tem um conjunto X de números reais. Já vi isso em aula passada. P é ponto de acumulação de X quando toda vizinhança aberta e estrita de P contém elemento de X. Ok, Jó? Ó, pega um ponto P. O que é uma vizinhança aberta estrita de P? É qualquer intervalo desse jeito. Sem o P, viu? Por isso é que é vizinhança aberta estrita. Se toda vizinhança aberta estrita de P, ou seja, se toda vizinhança desse tipo tiver um elemento do conjunto x, ou seja, tiver um xzinho aqui com x pertencente ao x, você diz que o P é ponto de acumulação do conjunto x. Em outras palavras, P é ponto de acumulação de x quando tão próximo de P quanto eu queira,
eu consigo um elemento do conjunto X. Certo? Na prática, você tem o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma observação para vocês, que é o que acontece na prática, tá? Na prática é o seguinte, ó. Sejam P um número real e X um subconjunto de R. Se existe, é a questão de existe, ó. Se existe delta positivo, tá o quê? O intervalo P mais delta, está contido em X. Ou o intervalo P menos delta, P aberto, está contido em X. Isso significa o quê? O P é ponto de acumulação de X. Então, o P é ponto de acumulação de X. X' é o conjunto dos pontos de acumulação de X, tá certo? Entendido? Porque se existe um intervalo desse contido em X, é porque eu consigo me aproximar de P dentro de X pela direita. Tá certo? E se existe um intervalo desse tipo contido em X, é porque eu consigo me aproximar de P dentro de X pela esquerda. Certo? Só relembrando. Mas o que? Vamos lá aqui, ó. Olha o que foi que eu demonstrei aí, ó. Demonstrei o seguinte. Tá aqui o 5. Tá aqui o quê? O 2. Dado qualquer intervalo aqui de centro 5 e raio epsilon positivo, dado qualquer intervalo aberto de centro 5 e raio epsilon positivo, se eu pegar o intervalo aqui de raio epsilon sobre 2, se eu pegar essa vizinhança aberta estrita, dado essa vizinhança aqui, é uma vizinhança aberta. Se eu pegar essa vizinhança aberta estrita, eu garanto para você, eu garanti para você que X aqui dentro implica o quê? Implica F de X dentro dessa outra. Moral da história, eu posso fazer o F de X ficar tão próximo de 5 quanto eu queira, bastando para isso escolher o X suficientemente próximo de 2. Para que F de X fique a uma distância de 5 menor do que epsilon, o que é suficiente? É suficiente que X esteja a uma distância de 2 menor do que o quê? Que epsilon sobre 2. Por isso é que eu falei, mesmo na definição informal de limite, a proximidade f de x de L tem que ser consequência de quem? Da proximidade x de P. Só que as proximidades precisam ser quantificadas. Então, L é o limite de f de x com x tendendo a P, quando toda proximidade f de x de P quantificada for consequência de alguma proximidade x de P quantificada. E aí veja que eu não preciso mais usar a palavra próximo. Sempre vai ser possível fazer essa relação da distância? Quando vai ser possível quando o limite existe. Se ele existir, então sempre vai ser possível. Agora vamos ver, eu não quero apagar a definição. Vamos ver o seguinte. Então, bem, falta quer dizer, como eu provei isso? Isso é uma pergunta, então qual é a resposta? Daí, qual é a resposta? Qual é? 5 é limite de quem? De f de x
Com o quê? Com x tendendo a 2. E o tendendo, o símbolo é assim, ó. Esse símbolo quer dizer o quê? X tendendo a 2. Quanto tempo? Ah, ainda tem tempo aqui, tá? Vamos mais um. Olha o exemplo aqui, ó. A intuição diz o quê? Diz que 9 é limite de x ao quadrado com x tendendo a quê? A 3. A intuição diz isso, né? Agora vamos verificar isso usando a definição. Diga. Eu não abordo sequência estudando limite. Porque sequência é uma coisa. A sequência vem no cálculo 2, tá? Você vê que eu consigo fazer tudo de limite sem abordar a sequência, tá? Olha aqui, ó. Então, primeira coisa, esse aqui acontece um negócio engraçado. De f de x é limite de f de x igual a x2 com x tendendo a 3. Então, primeira coisa, dado x diferente de 3, dado x diferente de 3, o que acontece com f de x menos 9? Que é isso que eu tenho que analisar. Olhando para cá que eu vou conseguir responder se é limite ou não, segundo a definição. Isso aqui é o quê? X ao quadrado menos 9. E x ao quadrado menos 9, por fatoração. Fatoração é um negócio importantíssimo no limite. Sem saber fatorar, você pelo menos os limites básicos você não consegue sair. Tá? Só que agora tem um problema. Porque isso aqui é o módulo de x menos 3, porque o módulo do produto é o produto dos módulos. E esse joguinho que eu fiz aqui, dado epsilon, porque tem um 2 multiplicando aqui, para eu conseguir a minha implicação, eu sei quem é o delta. E observe, observe, dado epsilon, eu tomei o delta igual a epsilon sobre 2. Mas se eu tivesse tomado o delta igual a epsilon sobre 3, também funcionava a implicação, não funcionava? Se eu tivesse tomado o delta igual a epsilon sobre 10, a implicação também não funcionava? Então essa história de dado epsilon, você tem que encontrar o delta. Agora esse delta não é único. Porque na hora que você encontra o delta, todo número menor do que esse delta que você encontrou, também funciona como delta. Entenda o jogo, tá? Então aqui tem um problema. Mas esse problema se resolve, como eu disse, no cálculo do limite de f de x com x tendendo a 3, só me interessa os valores de x numa vizinhança aberta de 3. E numa vizinhança próxima. Não me interessa o que está distante. Então, primeira coisa que você observa, o seguinte. Primeiro ponto. Se x menos 3, por exemplo, é menor do que 1, então, menos 1 e é maior do que 0, olha, se x menos 3 é menor do que 1 e é maior do que 0, porque não importa x igual a 3, tá? Então, menos 1 é menor do que x menos 3, que é menor do que 1, certo? Implicação. Correto? Some. Eu quero que apareça isso aqui na desigualdade. Qual é o número que vai ter que somar? Qual é? 6. Então, qual é a conclusão? 5 é menor do que? X mais? Que é menor do que? E se esse número é maior do que 5 e é menor do que 7,
eu posso tacar o módulo e o módulo é menor do que o quê? Menor do que 7. Então, olha a implicação que eu tenho. Já tem uma implicação, beleza. Se o x menos 3 em módulo é menor do que 1, então o módulo de x mais 3 é menor do que 7. Aí isso é a sopa no mel. Ou seja, é o mel na sopa, né? Olha aí, então é o seguinte, morreu. Daí, dado epsilon maior do que 0, aí eu tenho que achar o delta. Eu vou jogar com isso aqui e com isso. Escolhendo, ou tomando, né? Escolhendo delta igual ao menor de dois números, ao menor desses dois números. O 1 e o epsilon sobre 7. Por que o epsilon sobre 7? Cada daqui, ó. Eu vou escolher o delta igual ao menor desses dois números. O menor de dois números positivos ainda é um número positivo. Então, esse delta escolhido dessa maneira, antes de tudo, ele é positivo. E agora eu quero a minha implicação. Quem é o domínio da função f? Quem é? Reais. X real e x menos p menor do que delta implica o seguinte: o delta é o menor desses dois. Por exemplo, se eu der o epsilon igual a 21, quem é o delta? Quem é o delta? É o 1, porque 21 sobre 7, quem é o menor dos dois? Se eu der o epsilon igual a 5, quem é o delta? Se eu der o epsilon igual a 1/100, quem é o delta? 1 sobre 700. Entenderam? Entenderam. Mas aí, vamos lá. Então, se o x menos p é menor do que delta, como delta é o menor desses dois números, você vai ter o seguinte. Você vai ter que o x menos p, e maior do que 0, né? Porque não interessa ele igual a... P, quem é o p? Quem é? É 3. Vamos lá. Então, se o x menos 3 é menor do que delta e maior do que 0, porque não importa x igual a 3. Então, você tem o seguinte. O x menos 3, por um lado, ele é menor do que 1. E por outro lado, ele é menor do que o quê? 1. Quais são as duas desigualdades que eu tenho? Quais são? Ele é menor do que 1, ele é menor do que epsilon sobre 7. Porque eu tomei o delta como sendo o mínimo dos dois, o menor dos dois. Então, se o x menos 3 é menor do que delta, o x menos 3 é menor do que 1, e o x menos 3, que p, x menos 3 é menor do que f sobre 7. Então, qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte. O que é que eu concluo daí? O que é que eu concluo daí? O que é? Se o x menos 3 é menor do que 1, qual é a conclusão que eu tenho? Qual é? X mais 3 é menor do que 7 em módulo. Então, a conclusão daqui são duas coisas. Quais são? X mais 3. Porque o x menos 3 é menor do que 1. Mas se ele é menor do que 1, essa implicação diz o quê? Que o módulo de x mais 3 é menor do que 7. E eu continuo tendo isso aqui menor do que epsilon sobre 7. Mas se esse é menor do que 7 e esse é menor do que epsilon sobre 7, o que dizer do produto dos dois? Vai ser menor do que 7 vezes epsilon sobre 7, que é igual a epsilon. Ou seja, esse produto aqui, quem é ele?
f de x menos 9. Isso é menor do que epsilon. Menor do que epsilon. Então o que foi que eu mostrei? Eu mostrei o quê? Eu mostrei que, dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero. Quem é o delta? Quem é? É o menor entre 1 e epsilon sobre 7. Tal que x menos 3 menor do que delta maior do que zero no domínio de f, o x, é condição suficiente para quê? Para que f de x menos 9 seja menor do que epsilon. Por exemplo, se o epsilon for 1 sobre 1000, quem é o delta que vai garantir esta implicação para epsilon igual a 1 sobre 1000? Minha pergunta foi, se eu der o epsilon igual a 1 sobre 1000, qual é o valor do delta positivo que vai garantir essa implicação? 1 sobre 7000. Por quê? Porque está provado. Se o epsilon for 21, qual é o valor do delta que garantirá essa implicação? 1. Porque tem que ser o mínimo, o menor dos dois. Agora, limite, o que é que diz a intuição? Limite de x2 menos 4 sobre x2 mais 1 com x tendendo a 3. A intuição diz que é quanto? A intuição diz que é quanto? Limite disso aqui com x tendendo a 3. A intuição diz quanto? Quando o x tende a 3, ou seja, quando o x se aproxima de 3, o numerador se aproxima de quanto? E o denominador? Aí dá quanto? 5 décimos. Então a intuição diz que o limite é 1/2. Agora vamos provar usando a definição? Vou é porra que eu vou. Vou não. Porque é o seguinte, a intuição, se você usar a definição, tá certo? A definição é um negócio, é dureza. A definição mói os seus ossos. Tá? Aí para te livrar, te resgatar da sombra do vale da morte da definição, é que existe as chamadas propriedades operatórias do limite. Ninguém em sã consciência usa a definição para calcular limite. Você usa outros caminhos, caminhos esses dados pelas propriedades operatórias do limite, que eu vou listar agora. Paguei.